A abertura dos portos por Dom Manuel em 1808 foi o ponto de partida para inserir o Brasil no comércio exterior. De lá para cá, leis e decretos têm facilitado as exportações. E foi um decreto imperial, em 1869, que concedeu os portos à iniciativa privada. No programa de hoje, nosso foco é a nova Lei dos Portos, que entrou em vigor este ano e que vem provocando muitas discussões. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre os erros e acertos da nova Lei dos Portos, convidamos Riley Rodrigues, especialista em competitividade industrial e investimentos da Firjan, e João Emílio Freire Filho, diretor executivo da Comissão Portos. Representantes da Câmara Setorial de Infraestrutura do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro se reuniram para discutir as implicações da nova lei. A reportagem da TV Alerj acompanhou a reunião. Vamos ver. No encontro, foram discutidas as implicações da MP dos Portos, sancionada pela presidente Dilma Rousseff. As entidades do setor portuário criticaram as contradições do novo marco regulatório, que quer aumentar a competitividade, mesmo com altos custos. Um dos pontos positivos da medida provisória seria a permissão para os portos movimentarem cargas de outras empresas. Quando você pode trabalhar com carga que não só sua, mas de terceiros, você tem a possibilidade de abrir novos investimentos em terminais de uso privado. Isso, as instituições financeiras estão de olho nisso, porque uma vez que você pode movimentar qualquer tipo de carga, o crédito para esse tipo de investimento é mais facilitado. Então isso foi um acerto do governo. A Comissão de Portos apontou que a restrição imposta pela MP de expandir os terminais em apenas 25% representa um retrocesso na área. Também foi criticada a concentração do poder de decisão pelo governo federal. Os portos precisam escolher os seus caminhos. A comunidade, quem trabalha aqui no Rio de Janeiro, sabe dos problemas do Rio de Janeiro e precisa ter poder de resolver os problemas do seu porto. Não pode ficar dependendo de Brasília para essa solução. O porto é uma ferramenta econômica importantíssima para a sociedade. E se nós não desenvolvermos a atividade portuária, nós vamos estar impedindo a geração de empregos importantes na indústria, no comércio. Não? Então, dar condições para a expansão da atividade portuária, eu acredito que é uma missão primeira do governo. A falta de infraestrutura e de logística nas vias de acesso ao Porto do Rio, que sofrem com os diários congestionamentos, foi abordada por todos como um dos principais problemas. A Secretaria de Estado de Transportes do Rio vai lançar um plano estratégico logístico de cargas para melhorar os sistemas rodoviário, aquaviário e ferroviário da cidade. A gente demorou um pouco para ter esse plano. Ele vem agora não só com o reforço do Banco Mundial, mas com conhecimento muito mais preciso que o Estado tem para encomendar soluções bastante específicas para os nossos principais gargalos. Um deles, por exemplo, são soluções metropolitanas, e aí abrange essa questão do acesso ao Porto do Rio, tanto os microacessos, engarrafamentos diretos na área do Caju. Além disso, várias situações de gargalos no interior vão ser também pedidas que sejam estudadas, como, por exemplo, na área de óleo e gás e de Rio das Ostras até Campos, pegando toda a operação ali de Macaé, outros centros logísticos, por exemplo, em torno do Arco Metropolitano, ligações do sul de Minas para o Porto de Itaguaí, enfim, outras soluções bastante precisas que a gente precisa, que a gente necessita ali, além de todo o estudo matemático, das matrizes de origem e destino e dos cenários perspectivos, sejam respondidas com agilidade. Esta medida provisória determina novos critérios para a exploração e arrendamento dos terminais de movimentação de carga em portos públicos. Quais são as principais mudanças que ocorreram com a nova Lei dos Portos, os avanços e o que ficou ali ainda tem que ser resolvido? A liberdade dos investimentos privados, principalmente na área do porto organizado, porque essa área do porto organizado não é uma área de propriedade da administração do porto. Muitas vezes empresas têm propriedades de terrenos dentro dessas áreas e isso daí estaria cerceando um direito constitucional do uso da sua propriedade. Vai ser engraçado porque se eles têm um terreno
ali e tem um terminal. Quando acabar o prazo de exploração, que são 25 anos a partir da licença original, ele não vai poder renovar, ele poderá fazer ali um estacionamento, um shopping center, um restaurante, qualquer coisa menos um terminal portuário, que é o que o país precisa, até porque são poucos os terrenos que tem disponíveis hoje em dia para que se instale um terminal portuário. Então, esse, na realidade, é um bem extremamente precioso para a sociedade, porque ele tem um fator de geração de empregos, de aceleração de atividade econômica, dificilmente encontrado em outras atividades. Outras medidas que a nova Lei dos Portos modificou, que a gente poderia citar aqui nesse início de conversa? Acho que o principal ganho da nova Lei dos Portos foi, sem dúvida, você acabar com a distinção entre carga própria e carga de terceiro. A partir do momento que você permite que os terminais privativos movimentem cargas de terceiro livremente, você está aumentando a competitividade, está aumentando a capacidade de eficiência dos portos. Hoje os portos privativos, os terminais privativos, são responsáveis por grande parte da movimentação de cargas no Brasil, só que ficam restringidos a movimentar carga própria e carga de terceiros de maneira complementar. Era assim. Agora não. Agora eu posso, se tiver um terreno, construir um porto e movimentar carga de qualquer cliente. Desde, é claro, que passe pelo processo hoje de consulta pública, de licitação, se a área for minha, uma consulta pública, e o governo está tentando fazer um planejamento nacional. Esse planejamento nacional, ligando aos corredores de exportação, rodoviário, ferroviário, só falha em um ponto, quando o governo concentra todo o poder de decisão em Brasília, quando o governo tira das autoridades locais o poder de analisar as necessidades que um porto possui, os poderes de analisar como o porto pode se expandir, seja fisicamente, seja em termos de eficiência. A gente está falando aí do Conselho de Autoridade Portuária que perdeu seu poder de deliberação. Deliberação e uma outra coisa, o Conselho reúne todos os que são os principais atores dentro do porto. Porque existiam no passado dois blocos que eram blocos empresariais, era o bloco 4 e o bloco 2. Mas o bloco 2 era dos prestadores de serviço, enquanto o bloco 4 era dos proprietários da mercadoria. Então, são dois blocos antagônicos. Apesar de eles terem um mesmo viés empresarial, eles são antagônicos. E nós teríamos os outros dois blocos, eram o bloco do governo e o outro, o bloco dos trabalhadores. Ou seja, todo mundo que tem interesse na atividade portuária estava muito bem representado dentro do CAP e uma coisa, serão as pessoas mais interessadas em buscar soluções. Vale citar que nesse caso específico, desde 93, teve, claro, um primeiro momento de você se ajustar à lei, mas você não encontra nos últimos 10 anos, 15 anos, problemas no porto que não seja provocado por greve de servidor público. Então, o próprio CAP resolveu esse problema. Hoje, o último grande momento que você teve de problema no porto foi em cima das alterações da lei. Ou seja, o CAP era a solução local para os problemas do porto, solucionava qualquer tipo de contenda, qualquer tipo de discussão. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que essa concentração de poder pode gerar. Não perca, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nossos convidados de hoje são Riley Rodrigues, da Firjan, e João Emílio Freire Filho, da Comissão Portos. Nossa reportagem conversou com a superintendente da 7ª Região da Receita Federal, Eliana Polo Pereira. Vamos ver o que ela disse. Os impactos foram muito positivos, porque pela primeira vez o problema ele foi identificado e houve um esforço comum de todos os órgãos, empresas, entidades, sindicais e patronais no sentido de melhorar a nossa performance. A MP acelerou o processo porque ela veio estabelecer essas metas muito claras, inclusive determinando horários de funcionamento e objetivos a serem atingidos e praticamente colocou todos esses órgãos e entidades juntos para poderem tratar do assunto, através do Conaportos. Então, a MP foi importante nesse sentido, que concretizou esse esforço. O que é o Conaportos, que ela cita no... Conaportos é o Conselho Nacional de Autoridades Portuárias. E isso aí é muito importante porque reúne toda a Receita Federal, Receita Vigiagro, todo mundo, Polícia Federal. Os 16 ministérios e 26 órgãos que atuam
na questão portuária estão reunidos na Conaportos? Só com uma grande falha. Não existe representação do setor empresarial lá. E o setor empresarial não é uma questão de querer confrontar, nem colocar coisas contra o governo. A questão é a seguinte: a gente que paga sabe aonde está o problema. E a gente precisa poder dizer isso. Nessa reunião, diz, olha, precisa melhorar isso. Porque é natural das pessoas, quando elas olharem o próprio serviço, todo mundo acha que o seu serviço está sendo maravilhosamente bem feito. Isso é natureza humana. Precisa ter algum chato do outro lado, de dizer, olha, tudo bem, você acha que está muito bem isso daí, mas se nós não tivermos a possibilidade de falar esse mais, o Conaportos não vai funcionar eficientemente, por melhor e mais bem intencionadas e melhor capacitadas que sejam as pessoas que estejam reunidas. A gente se despediu do bloco anterior falando exatamente disso, né? Do fim do conselho, do poder de deliberação dos conselhos de autoridade portuária, e aí a gente fala do Conaportos, na verdade, como uma possibilidade, quer dizer, como uma instituição criada para justamente tentar debater sem os empresários estarem ali dentro. Mas ela foi da mesma forma que o CAP, elas foram emasculadas. Elas não têm mais capacidade elas não têm nenhuma capacidade de agir, de interagir, de aglutinar e de apontar para as autoridades do porto dos decisores soluções. Como resolve isso? Como resolver isso? A resolução disso, a solução desse problema é exatamente você trazer os demais atores para a Conaportos. A Conaportos tem representação local, tem no Porto do Rio de Janeiro, tem em Itaguaí, tem em Santos. Então, você precisa trazer os atores principais, os embarcadores, os exportadores, os importadores, os trabalhadores. Tem de ter liberdade de acesso a Conaportos, você tem que sentar na mesa com eles, tem que mostrar os seus problemas, discutir com as autoridades. Não adianta você ter apenas autoridades federais discutindo, por quê? Eles não vão solucionar. Como foi colocado pela Receita Federal, você hoje demora no Porto do Rio de Janeiro 15,2 dias para liberar uma carga, só a questão burocrática. Só a questão burocrática. No final das contas, você demora quase 20 dias para o container sair do Porto do Rio de Janeiro em importação. E já ganhou muito. Está 16% mais rápido desde que começou a funcionar. E esse sistema começou a funcionar com o Porto 24 horas. Foi incluído na nova lei dos portos, nós defendemos muito o Porto 24 horas, acrescentamos a questão do aeroporto 24 horas, mas não é uma novidade trazida pela lei 12.815, porque a lei exige desde 1964. Ou seja, nós estamos simplesmente com 47 anos descumprindo a lei. Nós chamamos a atenção, você precisa cumprir a lei. Se você não cumpre a lei, causa prejuízo. Começaram a cumprir a lei. Mas a nossa expectativa é que levasse algum tempo, realmente, de estudos e análises para identificar todos os gargalos até que a lei fosse cumprida. E não que fosse automaticamente instituída depois das primeiras discussões, 15 dias, 20 dias depois. Esperávamos o quê? Que tivesse um prazo de 8 meses para que você analisasse o que precisa ser corrigido. Esse órgão precisa de mais agentes, esse órgão precisa de mais auditores, aquele outro precisa. Fora do ambiente do porto, a Receita Estadual tem que funcionar. Como os bancos funcionam com isso? Como integra? É um processo de aceleração que aconteceu, mas que não viu esses ajustes necessários, exatamente. É isso? As pessoas estão querendo, a intenção de quem está em Brasília é que, com uma varinha de condão, a gente dê uma solução mágica e tudo passe a se transformar. Isso não existe. Então, o que é preciso é que as pessoas sentem, conversem, debatam os problemas e busquem as soluções. Tá? Todas as vezes que a gente fugiu disso, como nós tivemos no passado, por exemplo, o sistema Portobras, que era unificado, tudo dependia de Brasília, nós estamos voltando hoje em dia para isso. Isso aconteceu o seguinte, quem tinha um terminal lá na Amazônia, para pintar um guindaste, tinha que fazer um ofício a Brasília, para a Portobras de Brasília autorizar o início da pintura daquele... Quanto é que isso custa? Existe uma visão de que o CAP do Rio funcionava, que alguns conselhos de autoridade portuária no país não funcionavam e esse não funcionamento deles é que influenciou a decisão de acabar com esse poder. O Rio de Janeiro pode partir na frente, por já ter essa dinâmica que funcionava, para resolver esse problema, para tornar um pouco menos burocrático esse processo de decisão? O Rio tem tudo. O Rio tem um entorno fantástico. O Rio, em termos de futuro portuário, ele é uma Hong Kong. Tá? Nós estamos aqui
num raio de 1.000 quilômetros, nós temos praticamente 70% da riqueza produzida no país. Acrescente-se ao fato que os portos do Rio de Janeiro movimentam cargas de 26 estados. Ou seja, com exceção do Amapá, todos os estados brasileiros movimentam cargas para o Rio de Janeiro. Tanto que Minas Gerais tem um programa que chama Portos do Rio, Portas de Minas, que Minas Gerais, para o seu comércio exterior, depende dos portos do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouco mais desse impacto no próximo bloco? Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nossa reportagem conversou também com o presidente do Comitê de Logística e Infraestrutura da AmCham Rio. Vamos ver o que ele disse. Bom, tem dois problemas principais que atrapalham a competitividade dos portos brasileiros. Um problema é o problema central do tempo. A gente leva muito tempo para processar as mercadorias e isso atrapalha a competitividade dos portos. Um segundo problema é o problema da burocracia governamental. Você tem vários entes públicos envolvidos nas operações portuárias, notadamente a Receita, e há uma carência efetiva de melhoria desses processos para acelerar o desembaraço de mercadorias. Em relação ao primeiro problema, eu acho que a lei ainda não equacionou o bem. Por quê? Porque o problema central dos portos brasileiros é a utilização do ógano, que para muitos, no campo empresarial, constitui um ser estranho, um ser que não é compatível com um país que pretende ter uma operação portuária moderna e célere. Agora, a gente só vai saber o efeito de existir um terminal onde você não vai utilizar os operadores o ógano, né, e um terminal que você vai ter que utilizar daqui a alguns anos. Daqui a alguns anos vai ficar mais claro essa diferença até competitiva, e aí sim vamos poder rever eventualmente essa questão e demonstrar que o porto público do jeito que está não vai ser competitivo e eventualmente provocar até uma mudança na legislação que está sendo aprovada agora. O OGMO, ao que o Dr. Álvaro se referiu, é o órgão gestor de mão de obra que controla e disciplina os trabalhadores nos portos. Qual é a principal mudança que a lei dos portos trouxe? Trouxe praticamente o que ela trouxe. Ela aprofundou? Não, ela tornou obrigatória a atividade, por exemplo, da capatazia. A capatazia manuseio de obra em terra. Tá? Ela tornou obrigatório contratar esse trabalhador avulso. Agora acontece o seguinte, o problema não é contratar trabalhador avulso. O problema são as convenções coletivas que ainda são forçadas pelos trabalhadores avulsos e que nós, quando precisamos, às vezes, só de 5 pessoas no trabalho para formar uma equipe de trabalho, você é obrigado a contratar 17. Nós não estamos falando em redução de salário, isso é que é uma das coisas mais importantes, mas nós estamos falando em contratar quem realmente é necessário para lá. E nós estamos, a atividade portuária hoje em dia é inteiramente mecanizada. Nós saímos quando eu comecei em Porto em 1976, você movimentava 24 toneladas por hora entre terra e bordo, em carga geral. Hoje em dia a gente movimenta 1.300, tá? Mas isso só pode ser feito mecanizado. Então não existe mais homem pegando carga ali. Aquilo é tudo equipamento. É operador de equipamento que manuseia carga. E as nossas convenções continuam as mesmas convenções de praticamente 50 anos atrás. E tem um agravante nessa questão dos trabalhadores. O OGMO ele é responsável por treinar os trabalhadores, por fornecer a qualificação dos trabalhadores, e ele não tem capacidade de treinar e fornecer trabalhadores em número suficiente, com a capacidade, com a qualificação necessária dos portos hoje mecanizados, os portos hoje que usam os equipamentos de alta tecnologia, extremamente caros. Então, se eu não tenho condições de oferecer a quantidade de trabalhador com a qualidade necessária, é preciso reconhecer que temos que mudar essa relação. Ninguém quer tirar direito do trabalhador. Ninguém quer tirar direitos de um órgão a representar os trabalhadores. Tanto que defendemos que o CAP, de ter o representante do trabalhador, volte a ser deliberativo. O que nós queremos, de fato, é que você possa ter essa capacidade de contratar o trabalhador que você precisa, na quantidade que você precisa, e manter aquele bom trabalhador, aquela pessoa eficiente, no seu quadro, e não trocar a cada vez que você tem que contratar. 24 horas, outra coisa, você não pode escolher, você às vezes tem um excelente, você entrega
um guindaste porta-container custa brincadeira de 10 milhões de dólares. É como se fosse um avião, um jatinho. A gente pode colocar isso na mão de qualquer um? Não é possível. Precisa de uma pessoa altamente especializada, treinada. Agora, nós vamos treinar todos. A idade média hoje nos portos está acima dos trabalhadores avulsos, acima de 50 anos. Precisa-se de soluções de aposentadoria, precisa de soluções sociais para absorver essas pessoas. E isso, quem pode fazer, quem pode ajudar a buscar, é o governo. Até porque foi o governo que começou isso. Mas esse apagão de mão de obra é generalizado, né? Quer dizer, na medida que a maior competitividade é dada aos portos, você vai ter o gargalo de mão de obra funcionando. Você vai ter, mas acontece o seguinte, como é que você vai ter agora se você ainda colocou mais gente do OGMO para prestar serviço? Outra coisa, a lei segmentou a atividade portuária. A lei do passado, ela unificava dentro do que determina a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela criava só uma categoria, trabalhador portuário. Essa lei nova, que é gerada pela Engenharia Portuária, ela é explícita em dizer que essas categorias são independentes. Bloco, são categorias diferenciadas. Isso, o que vai acontecer? Não é da natureza humana a gente trabalhar 5 anos num lugar e não merecer nenhuma promoção. Então, o que vai acontecer? Dentro de 5 anos, nós vamos começar a ter um sério desgaste nas relações trabalhistas, porque pessoas vão querer promoções, aumento, a custo de quem? Quem vai pagar essa promoção e esse aumento? Se você responder que quem vai pagar é o dono do terminal, é o concessionário, está errado. Quem vai pagar essa promoção, quem vai pagar esse aumento, é você que está consumindo o produto importado ou que está produzindo para ser exportado. É você, é a sociedade que vai pagar. E a gente já paga hoje, por exemplo, no ranking de eficiência portuária, considerando portos de container, que são os principais, só um porto brasileiro está na relação de 75, que é o Porto de Santos, em 25º lugar. Então, nós não temos eficiência nenhuma, e não temos eficiência exatamente porque tem esse rodízio todo, e você não consegue capacitar adequadamente, treinar adequadamente o trabalhador para utilizar os equipamentos. Por mais que eu compre equipamentos novos hoje no porto organizado, eu não vou poder manter aquele mesmo trabalhador trabalhando 2, 3, 4 anos até ele ficar no ótimo da sua capacidade produtiva. Agora, essa dinâmica de trabalho, ela funciona no porto público e não no porto privado? Essa diferença vai se aprofundar com o tempo? Vai, com certeza, porque no porto privado você pode hoje contratar o trabalhador através do CLT. Você pode contratar, ele é um trabalhador como outro trabalhador de qualquer categoria funcional qualquer atividade econômica. No porto organizado, não. Você vai ser obrigado a contratar através do OGMO. Uma diferença básica, só de início. O trabalhador do OGMO, ele custa em torno de 120% mais caro que o trabalhador que você contrata através do CLT. E não é porque ele é mais competente, mais capaz, muitas vezes é menos, mas é por causa das questões dos acordos, das convenções, que impõem isso aos portos, aos terminais. E isso impacta onde? Na economia como um todo. Ou a gente cria mecanismos que estão dentro do que recomenda a Organização Internacional do Trabalho para aproveitamento dessa mão de obra, aproveitamento eficiente, torná-la competitiva, porque ela não pode ser a mão de obra principal. A mão de obra avulsa tem que ser uma mão de obra praticamente sazonal. Ela tem que ajudar o porto a resolver os seus problemas de pico de demanda. Tá? E esse pico de demanda não quer dizer que é o pico de demanda do porto, às vezes é uma safra. Nós temos vários produtos que têm safras. Nessa hora da safra, a mão de obra avulsa ela é fundamental, porque você não vai poder manter uma empresa 12 meses, um sujeito agregado, se ele só tem trabalho para 3, 4 meses. Como acontece em qualquer setor da economia, o comércio, na época de Natal, a indústria, todo o setor da economia funciona assim, o porto não é diferente. Agora, a gente falou aí de uma questão fundamental que é a mão de obra, mas o doutor Álvaro fala ali de tempo e burocracia. Eu acho que era importante a gente finalizar essa discussão falando um pouco disso. Qual é o grande gargalo na questão da burocracia que precisa ser resolvido? O gargalo principal, João, é aquela questão. Em Singapura, você libera 90% das suas cargas em até 4 horas. No Brasil, você demora em torno de 18 a 20 dias. E a outra coisa que nós temos que tem que se deixar bem claro, nós não estamos falando, quando a gente fala em redução da burocracia, nós não estamos falando em reduzir trâmites, em afrouxar controles. O que nós estamos falando é em agilização. O que essa exigência burocrática, ela é normal, ela é exigível, ela tem que ser
Agora, ela não pode se transformar num ônus, a gente tem que colocar isso em canais eletrônicos, onde a gente possa, num computador, 24 horas por dia, e estar solucionando, liberando uma janela única. O que a gente está falando aqui para encerrar é que a nova lei dos portos trouxe uma série de questões que vão ter que ser resolvidas aí ao longo do tempo, mas que é importante, principalmente agora, pensar em automatizar, né? em dar rapidez. Dar o ganho de eficiência técnica aos portos. O ganho de eficiência técnica é reduzir burocracia. Você reduzir das 115 documentos que você precisa fazer importação e exportação, de 26 órgãos que se sobrepõem, para um só, através da janela única, através do single windows, através da carga inteligente. Se você não fizer isso, é claro que o órgão mais lento vai ditar o ritmo de todo o processo. Nós estamos precisando de estudos, nós estamos precisando de estudos de planejamento. Muitas vezes o governo tem tomado decisões em cima de estudos apressados. Isso não pode ser, isso é um crime com a sociedade. Nós temos que estudar, e as universidades, nós temos universidades ótimas, que podem nos ajudar muito nesse planejamento. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Riley, obrigada, Emílio, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.